Olá, hoje é terça-feira, 27 de setembro. O Senado Notícias está no ar. Em reunião na manhã desta terça-feira, a Comissão de Relações Exteriores aprovou textos de acordos internacionais firmados pelo Brasil. Entre os acordos aprovados estão o de cooperação técnica com a Indonésia e o de cooperação e facilitação de investimentos com o Suriname, ambos firmados em 2018, e o de cooperação em ciência e tecnologia com Israel, assinado em 2019. Hoje é o Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos. É a razão da campanha Setembro Verde. Por isso, o Congresso Nacional ganhou uma iluminação especial nessa cor que começou ontem e vai até amanhã. Vamos ver as imagens aqui no telão. O pedido de iluminação especial pelo Dia de Doação de Órgãos foi feito pelo senador Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, e pelo deputado Zacarias Calil, do União Brasil de Goiás. A campanha Setembro Verde também promove a visibilidade da pessoa com deficiência e faz referência ao mês da conscientização da asfixia perinatal. A iluminação especial por esses motivos foi pedida pela senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo. Na busca de recursos para viabilizar o pagamento do piso salarial dos profissionais de enfermagem, aprovado pelo Congresso Nacional, senadores podem reabrir prazo para repatriação de dinheiro de brasileiros no exterior. Elas e eles foram os heróis anônimos da pandemia, desde quando muito pouco se sabia da doença ou nem mesmo havia qualquer vacina disponível. Num reconhecimento a esses profissionais, o Congresso aprovou o piso salarial para profissionais de enfermagem e o presidente Jair Bolsonaro, logo em seguida, sancionou a lei. A lei do piso salarial estabelece como salário base R$ 4.750 para enfermeiros, R$ 3.325 para técnicos de enfermagem e R$ 2.375 para auxiliares e parteiras. No dia 4 de setembro, a Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços entrou com uma liminar no Supremo Tribunal Federal, alegando que não haveria recursos suficientes para pagar o piso à categoria contemplada. O ministro Barroso, uma decisão apoiada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, sustou por 60 dias o cumprimento da lei até que os envolvidos pudessem encontrar a solução para o problema, que atingiria também estados e municípios. Toda e qualquer iniciativa que possa vir a agregar valor no sentido de nós conquistarmos um mecanismo de custeio, de fonte, para poder cumprir o piso nacional de enfermagem, será muito bem-vinda e, com certeza, terá a aprovação do Congresso Nacional. Uma das propostas apontadas pelo Congresso seria reabrir por 120 dias o programa de repatriação de recursos, colocando em pauta um projeto do senador e presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, relatado pelo senador Renan Calheiros. A primeira repatriação de recursos foi proposta pela presidente Dilma Rousseff, relatada pelo então senador Walter Pinheiro e sancionada em 2016 pelo presidente Temer. Em 2017, um novo prazo foi reaberto e, no total, mais de 170 bilhões de reais foram repatriados. E o país acaba ganhando, não só nas atividades econômicas que esses recursos vão propiciar, mas também no recolhimento de impostos e de multas. Isso é muito importante e, de fato, é uma boa iniciativa do Senado, olhando para que o país possa melhorar de forma consistente e trazer esses recursos que são muito importantes para o nosso país. Já na vigência da pandemia, em 2021, o senador Rodrigo Pacheco propôs nova abertura com mudanças nas exigências. Se em 2016 a multa sobre o imposto devido correspondia a 30% do valor regularizado, em 2017, na segunda abertura, o percentual subiu para 32,25%. No novo prazo, a multa será de 40%. Os declarantes deverão identificar a origem dos bens
e atestar que tem origem lícita, mas não serão obrigados à comprovação. Uma lei federal votada e sancionada que nós queremos ver aplicada no Brasil, que é a do Piso Nacional da Enfermagem. Então são inúmeras iniciativas que socorrem estados, socorrem municípios, socorrem hospitais filantrópicos. Basta ter um pouco de vontade política, uma concertação de vontades entre os dois poderes nesse momento, para que nós possamos sensibilizar o Supremo Tribunal Federal de que nós temos alternativas legislativas, que nós temos medidas efetivas para poder fazer valer o piso nacional. A instituição fiscal independente calcula que o pagamento do piso da enfermagem custaria 5 bilhões e meio de reais para o setor público e 11,9 bilhões para o setor privado. Todos, inclusive estados e municípios, dizem que não há dinheiro para enfrentar esse aumento na despesa. Senadores correm contra o tempo na busca de alternativas dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal. O Supremo Tribunal Federal, com a liminar concedida, no caso do piso salarial da enfermagem, aponta para a necessidade de que tais estimativas não se limitem ao impacto fiscal de normas nacionais na União, mas abranjam também impactos nos demais entes federativos. A Lei de Responsabilidade Fiscal exige ainda a demonstração do impacto fiscal de proposições no exercício em que o aumento da despesa entra em vigor e dos 2 anos seguintes, além da indicação de eventuais medidas de compensação, como ora requeridas pela Suprema Corte. O Senado pode votar projetos que endurecem punição para agressões a jornalistas. Pelo menos 4 propostas nesse sentido tramitam na casa. Elas prevêem até 6 meses de detenção e multa para qualquer pessoa que dificultar a atuação dos profissionais de imprensa. O assunto já foi tema de audiência na Comissão de Direitos Humanos no mês de junho e agora voltou à tona com o caso da jornalista Vera Magalhães, que foi hostilizada na última terça-feira pelo deputado estadual Douglas Garcia após o debate com candidatos ao governo de São Paulo. Vera relatou o caso em vídeo divulgado nas suas redes sociais. Eu estava sentada na primeira fileira do debate local destinado aos jornalistas que iriam fazer perguntas para os candidatos, quando esse senhor se ajoelhou na minha frente, começou a me filmar sem que eu percebesse, me xingar de vergonha do jornalismo, reproduzindo a frase do presidente Jair Bolsonaro no outro debate, no debate presidencial, dizendo que eu ganho 500 mil por ano, quando isso não é verdade, isso não é aceitável. O Brasil é uma democracia pressupõe imprensa livre. De acordo com a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, nos primeiros 7 meses deste ano, foram registradas 66 agressões graves contra jornalistas, que envolvem episódios de violência física, destruição de equipamentos, ameaças e assassinatos. No mesmo período de 2021, foram 39 casos, ou seja, houve um crescimento de quase 70% das agressões graves contra esses profissionais. Ainda segundo a Abrage, dos 291 alertas totais de violações da liberdade de imprensa feitos nos primeiros 7 meses deste ano, 209 foram proferidos por políticos. O que ocorre é que nós não temos normas específicas e, pelo princípio da especialidade, faz-se necessário inserir no nosso ordenamento jurídico causas de aumento de pena ou até mesmo condutas típicas próprias para tratar de forma especial esses profissionais. Alguns projetos no Senado têm o objetivo de reduzir essas agressões e proteger a liberdade de imprensa. Um deles prevê pena de 1 a 6 meses de detenção e pagamento de multa para quem hostilizar profissional de imprensa com a finalidade de tentar impedir ou dificultar sua atuação. Se a hostilização for praticada com o uso da violência, a pena será aumentada. O texto, de autoria do senador Fabiano Contarato, está no plenário aguardando a escolha de um relator. A imprensa brasileira e seus jornalistas precisam de ação do Congresso para serem protegidos contra os constantes ataques à sua dignidade e honra e ao seu direito de trabalhar e informar. É do interesse público que repórteres, editores, colunistas, âncoras, fotógrafos, cinegrafistas tenham total e ampla liberdade para registrarem e noticiarem os acontecimentos relevantes do país e do mundo. O Estado Democrático de Direito não sobrevive quando a hostilidade se transforma em arma para tentar silenciar opiniões, dados ou fatos que desagradem a um determinado grupo. O Congresso precisa agir para a proteção desses profissionais e do relevante trabalho que prestam.
É do interesse público que jornalistas tenham total e ampla liberdade para registrarem e noticiarem os acontecimentos. O Estado democrático de direito não sobrevive quando tentam silenciar opiniões, dados ou fatos que desagradem a um determinado grupo. Outro projeto que já está pronto para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça transforma em crime hediondo o homicídio de jornalistas. Os senadores também podem votar proposta que aumente em 2/3 a pena para ataques violentos à imprensa e aos seus familiares. E outra que inclui na lista das agressões genéricas a circunstância de cometer crime contra profissionais de imprensa no exercício da sua profissão ou em razão dela. Um novo modo de fazer política, já posto em prática em eleições passadas, tem autorização da Justiça Eleitoral dentro de determinadas condições. É o mandato coletivo para representantes nas casas legislativas. Confira a reportagem. O que os eleitores do estado mais populoso do país e deste pequeno município de Goiás com 8 mil habitantes têm em comum? É que nas últimas eleições, São Paulo e Alto Paraíso elegeram para a Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal candidatos de mandatos coletivos. Mas você sabe o que quer dizer mandato coletivo? Faço a mínima ideia, cara. Cara, sendo bem sincero, não. Não tenho a mínima ideia. Nem pra onde vai. Você votaria em um político que dividisse o mandato dele? Não. Você é a favor desse projeto se acontecer no Brasil? Completamente. Mandato coletivo é quando o político divide o poder de decisão dele com outras pessoas. Você votaria num político que fizesse isso? Se as propostas dele fossem do meu agrado, eu poderia pensar no caso, mas acho meio estranho, assim, a princípio, assim, tomar esse tipo de decisão. É uma iniciativa positiva, é algo que explicita muitas vezes o que já ocorre em alguns mandatos que não levam o nome de mandato coletivo. Eu explico. Há muitos políticos eleitos, muitos mesmo, né, no mandato tradicional, né, que exerce seu mandato como se fosse um mandato coletivo. O que o mandato coletivo faz é explicitar isso e há até essa iniciativa de levar essa explicitação para a urna, para o momento do voto, mostrando quem pertence àquele mandato coletivo. Uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral admite a possibilidade, mas dentro de determinadas condições. Para o TSE, as candidaturas coletivas não existem. Elas podem ser promovidas coletivamente, mas o registro permanece de caráter individual. O nome do candidato deve aparecer na urna ao lado do nome do coletivo. A ideia, no entanto, não é uma unanimidade. Se o mandato coletivo, em tese, abre espaço para que mais pessoas participem de debates e resoluções, por outro lado, tudo passa a depender de acordos e desentendimentos podem acontecer. Propostas de emenda à Constituição sobre mandatos coletivos tramitam no Congresso Nacional, mas ainda não houve consenso para colocá-las em votação. O mandato compartilhado, ele sugere que mais de uma pessoa possa ser instituído de um mandato, sendo que esses que são instituídos possam emitir opiniões, debater, votar como sendo um só. Pessoalmente, eu acho um pouco complexo, um pouco difícil. Tendo um só aqui, cada cabeça desse um é uma ciência, é uma instituição. Imagina quando tiver 2, 3 num mandato só. A chapa de senador ou senadora da República é acompanhada de 2 reservas, o primeiro e o segundo suplente. Em caso de morte, impedimento, renúncia ou licença, o suplente assume a vaga pela ordem, temporária ou definitivamente, conforme a situação. Projeto em exame no Senado quer mudar as regras para os suplentes. O que a lei não proíbe, permite. Ainda hoje, o cargo de suplente de senador pode ser ocupado pelo cônjuge, filho, pai, mãe ou qualquer outro parente do candidato a senador ou senadora. Mas isso pode mudar. Projeto em exame no Senado determina que a vaga de suplente não poderá ser ocupada por parentes. E ainda, se o casal se separar, o ex-cônjuge também não pode ocupar vaga de suplente numa chapa ao Senado.
Para o senador Paulo Paim, a medida vem em boa hora e corresponde ao que deseja a sociedade. Essa é uma prática que, de fato, é ultrapassada. A sociedade brasileira não admite mais o neopatismo. Ainda que demore mais um pouco, ali na frente será aprovado. Essa é uma tendência porque a população clama pelo aperfeiçoamento das leis nesse sentido. Eu acho que há grandes chances de aprovação, até mesmo porque a sociedade vem se mobilizando de várias maneiras contra essa prática de formação de clãs políticos ou de hegemonia política por parte de certas famílias. A moralização da política é uma reivindicação social muito forte, que vem crescendo, e por isso acho que o projeto conta com grandes chances de ser aprovado. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.